aí, pessoal, aqui é o professor Anderson mais uma vez. Nós vamos dar continuidade à matéria da semana passada que falava sobre linguagem algébrica e regularidades. Tá? Então, continuando a matéria que foi dada na semana passada. Então, para a gente poder continuar, eu tenho que relembrar para vocês que nós tínhamos termos algébricos e esses termos podiam ser adicionados. O exemplo que eu dei de uma figura poligonal, né, de 5 lados. E aí eu dei aqui que, como a gente não sabe os segmentos que formam essa figura, nós demos variáveis, nós demos nomes a esses segmentos. Então, quando eu cheguei, chamei aqui algum desses segmentos de x e outros de y e outros de z. E quando eu disse que eu queria calcular o perímetro, nós simplesmente somamos todos esses lados. E como tinham ali termos iguais, né, termos que a gente poderia agrupar, chegamos a essa expressão que define justamente o perímetro dessa figura. Também disse na semana passada a vocês que quando eu tenho um termo algébrico, nós podemos separar esse termo algébrico em duas partes. Nós podemos separar em parte numérica, ali nesse caso onde eu tenho 5x, o 5 é a parte numérica, e podemos separar em parte algébrica. Então, quando eu separo um termo algébrico em duas partes, eu consigo fazer as operações com esses termos. Nós vimos ali que eu consegui simplesmente fazer a adição e agora, na aula de hoje, nós vamos ver a multiplicação de termos algébricos. Eu tenho esse paralelogramo, né, uma figura de 4 lados. Na verdade, a gente tem um retângulo, né, esse paralelogramo é um retângulo, do qual a gente também desconhece as dimensões. Então, se a gente quiser simplesmente chamar essas dimensões dando valores, né, chamando as dimensões utilizando as variáveis, nós podemos então chamar aqui x e y, o comprimento e a largura dessas dimensões desse retângulo. Então, se eu quiser calcular a área, a gente sabe que a área no paralelogramo é base vezes altura, então a gente simplesmente vai calcular a área desse retângulo sendo x vezes y ou simplesmente xy. Tá? A única interação entre essas duas variáveis seria essa, porque a gente desconhece os valores dela. Então, para calcular a área, essa multiplicação de termos, basta simplesmente, né, se forem variáveis, né, se forem letras diferentes, basta deixar nesse formato XY. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, do qual a gente tem ali termos que tem parte numérica e parte algébrica. Então, como eu tenho 2x vezes 3y, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente multiplicar as partes numéricas e multiplicar as partes algébricas separadamente. Então, ó, eu agrupei 2 vezes 3, que é a parte numérica, vezes x vezes y. Então, a parte numérica, a gente vai multiplicar 2 vezes 3, vai dar 6. X vezes y, xy. Então, na verdade, essa multiplicação desses termos numéricos, nós temos, então, 6xy. Lembrando ali que a gente só vai fazer a multiplicação da parte numérica e a parte numérica a gente simplesmente deixa xy mesmo. Mas e se a parte algébrica for igual? Então, se a parte algébrica for igual, a gente tem esse exemplo aqui, 5x vezes 3x. Se a parte algébrica for igual, nós vamos fazer a mesma coisa, multiplicar a parte numérica e multiplicar as partes algébricas. A parte numérica, a gente tem 5 vezes 3, que vai dar 15. E quando a gente for fazer a parte numérica, a gente tem que lembrar das propriedades de potenciação. Porque se a gente tem a potenciação, nós temos bases iguais. E aí a gente vai somar os expoentes. Então, esse x, cada um desses x tem um expoente 1 em cima deles. Então, para resolver essa multiplicação, nós vamos fazer simplesmente a multiplicação de 3 vezes 5, que é a parte numérica, normalmente. E na hora de fazer a multiplicação das partes algébricas, como elas são iguais, a gente vai levar em consideração a propriedade de potência, que fala que bases iguais a gente soma os expoentes. Então, como a gente tinha cada expoente com valor 1, ficou 15 vezes x. No expoente do x, a gente soma 1 mais 1, ou seja, 15 vezes x ao quadrado. Certo? Preste atenção que esse expoente vai denominar que se essa equação é uma equação de primeiro, de segundo, de terceiro, dependente dos graus, vai ser justamente o valor desse expoente.
tá? Então, se a gente falar uma equação de primeiro grau, significa então que o expoente desse x é 1. Equação de segundo grau significa que o expoente desse x vai ser 2. Terceiro grau, o expoente do x vai ser 3. Então, esse expoente do x, ele é de extrema importância para vocês, para que a gente saiba qual equação ou qual expressão nós estamos trabalhando. Nesse caso aqui, a gente só fez uma multiplicação de dois termos algébricos e nós chegamos que 5x vezes 3x é igual a 15x ao quadrado. Tem um outro exemplo aqui, do qual a gente tem que aplicar uma outra propriedade, nesse caso, a propriedade da multiplicação, que é a propriedade distributiva. Se eu tenho, então, 2 que multiplica 3x mais 4y, né? Ah, professor, mas não tem a multiplicação. Toda vez que tiver um número ou uma incógnita, uma variável, e do lado tiver um sinal de associação, parênteses, colchetes ou chaves, e não tiver operação nenhuma, significa então que este número ou essa variável está multiplicando todos os elementos, todos os termos que estão dentro do parênteses. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar aqui a propriedade distributiva. Então, eu vou ter aqui que o 2 vai multiplicar o 3 vezes x, e o 2 vai multiplicar também o 4 vezes y. Então, como só tem o 2, né, não tem parte algébrica, só parte numérica, nós vamos ali então ter aqui 2 vezes 3, repito x, mais 2 vezes 4 e repito y. Eu só vou fazer a operação de multiplicação aqui entre as partes numéricas, já que o 2 que estava lá fora, ele não tem parte algébrica nenhuma. Então, 2 vezes 3 vai dar 6, então vai ficar 6x, mais 2 vezes 4 vai dar 8, então vai ficar 8y, certo? Então, não é difícil. Eu tenho que só lembrar das propriedades que foram aplicadas, foram ensinadas a vocês lá atrás, no quinto, no sexto, e também já foi relembrado agora no sétimo. Então, essas propriedades que nós já vimos nas séries anteriores, inclusive vimos agora no início do ano, no sétimo, essas propriedades vão ter que ser utilizadas quando a gente fala, então, de termos algébricos. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente poder trabalhar um pouco isso. Vamos lá. Aqui eu tenho 2a, parênteses, 3a, mais 5b, mais 1. Tá, o que eu vou fazer? Vou ter que aplicar a distributiva. Só que o termo de fora agora, ele tem uma parte algébrica, que é o a. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a distributiva e na hora que eu fizer a distributiva, eu vou ter que simplesmente multiplicá-los. Então, 2a vai multiplicar o 3a, ou seja, vai ficar 2 vezes 3 vezes a vezes a. Observem que eu separei, botei à frente da multiplicação de cada termo a parte numérica e depois botei a parte algébrica. Nesse primeiro termo, 2 vezes 3 vezes a, o a, né, que é a parte algébrica, é igual, então eu vou ter que somar os expoentes, porque as bases são iguais. Já no segundo termo, 2 vezes 5 vezes a vezes b, a e b não são variáveis iguais, não são incógnitas iguais. Então, eu não vou precisar somar os expoentes, porque a e b são diferentes, então eu não preciso fazer isso. E a de trás, ali, a ultimazinha, eu tenho 2 vezes 1 vezes a, né? Que o último termo era só 1, então eu só vou fazer a operação numérica entre eles. Resolvendo isso, eu vou chegar a 6a elevado ao quadrado mais 10ab mais 2a. Por que 6a elevado ao quadrado? Porque 2 vezes 3 é 6. A vezes a é a elevado ao quadrado. 2 vezes 5 é 10. A vezes b é AB, mais 2 vezes 1 é 2. E o a vai ficar ali, né, multiplicando esse 2. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso aqui é aplicar a distributiva e lembrar ali que se eu tenho termos que têm partes algébricas iguais, eu tenho que somar os expoentes. Se a parte algébrica for diferente, simplesmente põe eles aí em ordem sem problema nenhum. Então, a gente chegou já ao ponto de conseguirmos pensar em resolver uma equação. Lembra na semana passada? Na semana passada, eu trouxe essa equação para vocês. Uma equação da qual a gente tinha que ter a ideia que a balança ela tem que ficar equilibrada. Aquela balança da feira, né, bem antiga, que se a gente botar laranjas
botar um peso e botar laranjas do outro lado e outro peso, esta balança ela tem que ficar em equilíbrio. Significa então que cada laranja ela tem o mesmo peso. E para calcular o peso de cada uma dessas laranjas, né? Vamos calcular de uma só, a gente sabe que todas elas têm o mesmo peso. Então, como é que a gente faz? Como é que eu vou resolver esta equação? Como é que eu vou manter esta balança em equilíbrio? Então, observe que eu só tenho uma equação quando eu tenho a variável e tenho o sinal de igual também. Então, como nós vamos resolver? Vamos pegar esse mesmo exemplo dessa balança e vamos botar aqui, ó, 3x mais 30 igual a 2x mais 80, certo? É aquela balança lá do qual a gente conseguiu já extrair aquele problema e trazer ele para a matemática. Então, o que eu vou fazer? Eu sempre vou passar tudo que tem variável para um lado e tudo que não tem para o outro. Então, eu vou fazer passo a passo aqui para vocês observarem o que eu vou fazer, o que eu fiz e entenderem como é que a gente resolve uma equação. Então, a gente tem 3x mais 30 igual a 2x mais 80. Eu vou passar esse 2x para o outro lado. Mas observe um detalhe. Quando eu passei esse 2x, que ele pulou o sinal de igual, ele veio para o outro lado, né? Ele veio que nós chamamos de primeiro membro, que é essa primeira parte da igualdade, ele vem com um sinal trocado. Ele, no segundo membro, que é a segunda parte que está do outro lado da igualdade, ele está positivo. Quando ele pula o sinal de igual, ele vem negativo. Então, toda vez que vocês pegarem um termo e trocarem ele de posição, toda vez que ele pular o sinal do igual, ele troca o valor, ele troca a operação que ele está realizando. Então, o 2x estava positivo, quando ele veio menos 2x. Certo? Agora eu vou passar esse 30 para o outro lado. Então, pela lógica, o 30 está positivo. Quando ele for pular para o outro lado, ele vai ter que ficar negativo. Então, observa só. Ele está em um dos lados. Toda vez que ele pula o sinal de igual para o lado, ele troca a operação que ele está fazendo. Se ele era positivo, ele fica negativo. Se ele era negativo, ele fica positivo. Nesse caso aqui, os dois eram positivos e toda vez que eles pularam de lado, eles ficaram negativos. Agora eu tenho um dos lados, só tenho todos os termos que contêm x e no outro, todos os termos que não contêm o x. E aí eu posso fazer a parte que nós já vimos de adição de termos algébricos. Então a gente vai somar ali, né, fazer uma adição, 3x mais menos 2x. Na verdade, uma subtração, né, a gente chama de adição algébrica, mas nesse caso fica mais fácil pensar como uma subtração. 3x menos 2x vai ficar x. E agora eu vou trabalhar a parte que não tem x. 80 menos 30, 50. Significa, então, que cada uma das maçãs, das laranjas, melhor dizendo, ela tinha 50 gramas de peso. Certo? Como que a gente chegou a essa conclusão? Resolvendo. Lembra, tudo que a gente for fazer na equação, toda vez que a gente passar um termo para um lado, a gente tem que simplesmente trocar o sinal deles. Né? Se está positivo é negativo, se é negativo é positivo. E nós vamos ver mais para frente que se for uma multiplicação vira uma divisão, se for uma divisão vira uma multiplicação. Então toda vez que ele troca de membro, toda vez que ele passa de um lado para o outro do sinal de igual, ele troca a operação dele para uma operação inversa do qual a gente estava fazendo anteriormente. Certo? Então a gente conseguiu aqui chegar a uma solução que x é igual a 50. Só que essa solução a gente tem dois nomes. Primeiro a gente tem um conjunto solução, tá? E o conjunto solução, que é o conjunto de resposta para essa equação, é o conjunto que vai nos gerar um valor específico para essa solução. Então, o conjunto solução dessa equação é o conjunto 50, significa que então que cada laranja pesa 50 gramas. Tá? Já o conjunto universo, onde a gente vai estar trabalhando, quais seriam as possibilidades de peso para essa laranja? Nesse caso, né, por exemplo, o conjunto universo seria todo o conjunto positivo. Né? Eu não vou ter uma laranja que vai ter menos 1 grama. Então, eu não posso trabalhar com um conjunto universo negativo.
Tá? Eu não poderia botar no lugar do x um valor negativo, porque eu não teria uma laranja de valor negativo. Então, esse seria o conjunto universo. Já o conjunto solução é aquele valor, né? Nesse caso aqui, a gente só achou o 50, porque a gente vai trabalhando com uma incógnita somente. Pode ser que mais para frente, né? Pode ser não, vai acontecer que mais para frente nós vamos ver pelo menos mais uma outra incógnita, e aí a gente vai tentar entender como é que a gente trabalha, então, com mais uma incógnita, e aí esse conjunto solução ele passa a ser um conjunto não só de um número, mas sim de um par ordenado, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas nesse exato momento, o conjunto solução foi aquele resultado que nós achamos. Nós achamos x igual a 50, então o conjunto solução é 50. E qual seria a raiz da equação? Qual seria o valor que eu botaria no x para que essa igualdade fosse verdadeira, para que a balança ficasse em equilíbrio? Então a raiz da equação é x igual a 50. Tá? Então, o que vocês têm que entender aqui são conceitos. Qual é o conceito de conjunto-solução? O conceito de conjunto-solução é qual é o valor que me dá como solução de um determinado problema. O problema que a gente tinha é deixar a balança em equilíbrio. Então, qual é o valor para isso? 50 gramas. Qual é a raiz da equação? Qual é o valor que eu vou botar no x e aquela equação vai ficar em equilíbrio? Então, x é igual a 50. Novamente falando, se eu tivesse aqui y, eu teria então uma outra letra, né, para uma outra raiz. Então eu teria y igual a um outro valor, que também faria parte da raiz da equação. Nesse caso aqui, como só vamos resolver por hora a equação que contém uma incógnita, então a gente tem que a conjunto de solução é 50 e que a raiz da equação é 50. O conjunto de solução eu acho bom vocês lembrarem de botar, porque muitos professores eles acabam cobrando isso na avaliação. Então, eles só aceitam respostas de equação de primeiro grau quando vocês demonstram no conjunto de solução. Tá? Então, eu vim aqui, trouxe mais um exemplo para a gente poder tentar entender, então, como que a gente resolve uma equação de primeiro grau e tentar entender qual seria o conjunto de solução e qual seria, então, a raiz dessa equação. Então, a gente tem a seguinte equação. 3x menos 27 menos 6x mais 63. Então, o que a gente vai fazer? Tudo que é x para um lado e tudo que não é x para o outro. Tem que passar esse menos 6x que está no lado direito do igual para o lado esquerdo. E quando eu vou fazer essa transição, o sinal negativo do 6x vai ficar positivo. Então, passando o menos 6x, eu vou ter 3x mais 6x menos 27 igual a 63. Então, estava negativo, passou para o outro lado, ficou positivo. Agora eu quero tirar esse 27. Por quê? Porque ele não tem um x. Então eu vou ter que passar ele para o outro lado e o sinal que estava negativo vai ficar positivo. Então troquei ele de lado. Pulou o sinal de igual, ele também troca a operação que ele estava fazendo. Se ele estava subtraindo, ele vai passar então a somar. Então agora eu tenho do lado esquerdo somente o que tem x e do lado direito somente termos que não têm a incógnita x. Então eu vou somar, né? 3x mais 6x, 9x. E agora o próximo passo é somar o outro lado, 63 mais 27. Então, ó, eu cheguei então que 9x é igual a 90. Só que esse 9x está multiplicando x. E eu só quero que fique o x do lado esquerdo. Então ele tem que passar para o lado direito. Só que ele tem que passar fazendo a operação inversa. E qual a operação inversa do 9x? Ou seja, qual a operação inversa da multiplicação, que é 9 vezes x. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, esse 9 vai passar para o outro lado, dividindo 90. Certo? Por quê? Era 9 vezes x, e eu não quero mais o 9, então ele vai para o outro lado, e se ele vai para o outro lado, ele vai fazendo a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, x vai ser igual a 90 divididos por 9, x igual a 10. Logo, a gente tem a raiz vai ser 10 e o conjunto solução é 10. Né? Solução S do conjunto solução é igual a, abre chaves,
o número 10 fecha as chaves. Tá? Para que essa raiz? Essa raiz pode ser que venha uma pergunta a vocês se um determinado número é raiz de uma solução. E o que vocês vão fazer? Tá? Não só como questão, mas vocês também podem utilizar para verificação, uma prova real, para vocês chegarem a uma conclusão se vocês acertaram ou não na resolução da equação. Então eu trouxe mais um problema aqui para verificarmos se o x igual a 2 é raiz da equação 2x menos 10 igual a 8. Então a gente vai utilizar isso, né, para fazer uma prova real ou para responder uma questão que pergunte justamente se o x, né, ou o y, o a ou b, seria a raiz dessa solução. Então, o que nós vamos fazer para verificar se esse número é realmente raiz desta equação? Para verificar, nós vamos, no lugar do x, botar a raiz. Então, se a gente quer saber se o 2 é raiz, no lugar do x, a gente vai botar o 2. Então, vai ficar 2, né? E no lugar do x vai entrar o outro 2, então vai ficar 2 vezes 2 menos 10 igual a 8. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 10 tem que ser igual a 8. 4 menos 10 dá menos 6. Menos 6 é igual a 8? Não, isso é falso. Se isso é falso, a gente pode dizer que se o x igual a 2 é a raiz da solução, se o 2 ele é a raiz dessa equação, se faz parte do conjunto solução, não. Tá? O 2 não faz parte do conjunto solução. Por quê? Porque se a gente substituir o 2 ali, a gente verifica uma igualdade que ela é falsa. Se essa igualdade é falsa, então o 2 não pode ser raiz dessa equação. Então, gente, a gente pode utilizar esta verificação após a gente resolver uma equação de primeiro grau. A gente resolveu e a gente não tem certeza. O que eu posso fazer? Eu posso fazer justamente essa verificação. Pegar a raiz que vocês acharam e substituir na equação e ver se a igualdade ela se mantém. Se a igualdade se manter, significa então que vocês acertaram. Se a igualdade for falsa, igual a esse exemplo aqui, então significa que vocês erraram em determinados momentos da resolução e vocês vão ter que voltar e verificar. Se vocês verificarem, chegarem lá e deu certo, então vocês já acharam a solução. Então, essa raiz, né, esse método de calcular se a raiz ela é ou não a raiz da equação, é também uma maneira de vocês verificarem se acertaram ou não. Como costumamos dizer, prova real, né, da equação de primeiro grau. Então, nós vimos justamente isso na aula de hoje. Multiplicação de termos algébricos, raiz de equação, conjunto universal e conjunto solução. Conjunto universo é o conjunto, como eu havia dito, que a gente vai poder trabalhar, né, a equação. Por exemplo, no caso da balança, a gente não poderia trabalhar números negativos, né, já que a gente não tem uma laranja com peso negativo. E o conjunto solução foi justamente o 50. Foi a solução que nós achamos para aquela balança ficar em equilíbrio. E nós vimos também a resolução de equação de primeiro grau com uma incógnita, tá? Ou uma variável, né? Como assim preferir. Então, esses foram os tópicos da aula de hoje. E a gente fica por aqui. Bons estudos e até a próxima.